queridos, tudo bem? Aqui foi o Campus e hoje nós temos o nosso terceiro episódio conversando sobre o Mice. Eu já falei um pouco sobre como ele funciona de uma maneira geral e no último episódio sobre o Mice eu falei um pouco sobre como funciona o Milieu e como funciona o Inquire Investigation. Então se você quer saber mais como funciona então a construção de histórias utilizando o Mice para caráter e para evento, fique aqui no vídeo porque vai ser bem legal. Então sim, bora! Então pessoal, a gente vai falar no nosso terceiro episódio falando sobre o Mice, que é uma técnica de escrita que tem como objetivo ajudar você a imaginar como que vai funcionar a sua história, qual vai ser a corrente narrativa que você quer fazer. Para a galera que não lembra necessariamente como que é, eu vou dar uma revisãozinha rápida. Basicamente o Mice tem como objetivo levar o seu carro-chefe dentro do Milieu, caso você queira usar como o grande, não protagonista, mas o grande movedor de história ser o seu world building, como Milieu. Se é uma investigação, a gente entra por Inquire ou Investigation. O C de caráter, onde a construção do seu personagem, o desenvolvimento do personagem é o grande movedor da história. E evento, que corresponde a um grande evento que vai ou está acontecendo, e com isso ele que vai ser o cara que vai mover a sua história. Caso você queira então entender mais aqui, eu vou deixar o cardzinho lá da nossa playlist, que tem tanto o primeiro quanto o segundo episódio, que é mais fácil para vocês irem entendendo como que funciona, beleza? Então, bora lá conversar um pouco mais de como eu posso colocar o caráter como algo que vai mover, ou seja, os personagens vão mover a minha plot. Então, pessoal, quando a gente está falando sobre o Mice de caráter, ou seja, o Mice de personagem, estamos falando de que o seu personagem vai ser aquele que vai mover a história. Claro que existe alguma coisa específica chamada Character Driven ou Plot Driven, que na verdade, quando a gente fala de Character Driven ou Plot Driven, estamos falando sobre aquele que move a história, o movedor, não o motivador da história. Então, quando tem, por exemplo, Character Driven, significa que você está acompanhando algum personagem até o final, e ele que vai ser o seu gancho narrativo que vai desenvolver até o final. Já o Plot Driven, você está vendo a história pela história, não existe um protagonista, existem vários protagonistas que estão ao mesmo tempo ciclando dentro da mesma história. Não estou falando de antologia, que são diversos contos, que cada conto teria um personagem diferente. Não estou falando de plot de ponto de vista, onde tem um ponto de vista 1, 2 ou 3. Estou falando de personagens principais. Então quando a gente fala sobre construção de personagem, também não entra aqui no Mice. Construção de personagem é quando você vai pegar um personagem específico e você vai desenvolver o personagem e as técnicas para desenvolver o personagem. Isso é uma coisa. Agora, quando a gente fala sobre a construção de uma história utilizando o Mice na categoria Character ou personagem, estamos falando de como fazer com que o personagem seja o ponto mais importante da sua história. Claro que quando a gente fala sobre uma história, estamos falando de plot, personagem e world building. Os três são importantes. Porém, no caso da construção narrativa para o C de caráter, você vai dar um up um pouco maior no personagem, porque ele vai ser o ponto importante. Obviamente, a plot é importante, obviamente, a ambientação é importante, porém você vai dar uma leve esticada. Para a galera que manja de uma trigonometria, trigonometria, o que é um triângulo isósceles? Triângulo isósceles é quando nós temos um triângulo com dois lados iguais. Então quando a gente fala sobre uma construção de uma história tradicional, estamos falando de um triângulo equilátero, com três lados iguais, onde os três pontos têm a mesma força, onde você vai colocando a partir da sua necessidade. Quando a gente está fazendo uma construção de história com character, dentro do Mice, usando a técnica de C, você vai dar uma puxada um pouco mais no personagem, deixando o seu world building, sua história, não secundário, mas com uma importância um pouco menor, porque o caráter ele é um pouco maior nesse ponto. Então seria como, pegando um exemplo do nosso vídeo anterior lá, falando o comecinho de como que funcionava o Mice, seria mais ou menos o seguinte: se você vai construir uma história onde a plot corresponde a um grande problema com o rei, e ele vai precisar relacionar e resolver isso,
qual que vai ser o ponto? O seu personagem vai ser o rei, porque vai ter todo um desenvolvimento do personagem, vai ser um príncipe, uma rainha, algum nobre, ou algum personagem que aquele evento do rei vai desenvolver o personagem. Você vai utilizar coisas que vão ter uma modificação interna. No caso do Miliu, externa. No caso do personagem, interna. Então, beleza, Rafa, eu entendi, já dando esse reforço aí, mas como eu posso então utilizar de ferramentas, quais são os pontos importantes que eu preciso desenvolver no personagem, não o desenvolvimento de personagem, mas como eu posso fazer com que a evolução do personagem consiga evoluir a minha história? E são os pontos que eu vou abordar agora. No meu episódio que eu falei sobre a construção do passatempo, que eu falo um pouco sobre como a gente pode utilizar do passatempo para a construção de personagens, ou de pelo menos background, habilidades, desenvolvimento de tramas, e um dos tópicos era personalidade. Então, aqui agora, dentro do caráter, nós vamos desenvolver a personalidade. Ok, então quer dizer então que você repete temática? Não, meu querido Padawan. Quando a gente fala sobre a repetição de tópicos, seria o seguinte, eu sempre foco falando assim para vocês, olha, existe diversas maneiras de se fazer coisas. Como que então é a técnica correta para desenvolver o personagem? A técnica correta é a técnica que você usou e os seus leitores gostaram. Ponto. Obviamente, existe um estudo em cima disso, porque eles percebem que alguns tipos de desenvolvimento atraem mais algum tipo de público, algum tipo de pessoa, algum tipo de nicho. Então existe dentro, por exemplo, do livro O Segredo Best-Seller, que fala quais são mais ou menos as estruturas narrativas mais bem convidativas, que faz com que o seu público goste mais. Então, utilizar diversos vídeos diferentes abordando o mesmo tema é para mostrar para vocês que não existe a maneira certa. A maneira certa é a maneira que funciona. Funcionou para você? Deu certo. Funcionou para os seus leitores? Deu certo. Não funcionou para algum leitor? Pode ser que então você tenha errado algum ponto, ou seja, até realmente uma característica do leitor. Errou com muitos leitores? Provavelmente deve ser já um ponto mais relacionado a você. Então, quando a gente fala sobre a construção de personalidade, aqui agora, nesse vídeo de Mice, não é para você desenvolver, assim, como desenvolver a personalidade, como eu fiz no outro tópico, lá no vídeo de passatempo. Vou deixar até o cardzinho aqui para você ir lá, caso você ainda não tenha ido. Lá eu mostro como você faz isso. Aqui eu vou falar a importância dele para uma estrutura de plot. Por quê? Se você tem uma personalidade de um personagem, você vai trazer formas diferentes de se lidar com problemática. Se você pega uma pessoa extrovertida, ela tem uma maneira de movimentar a plot muito diferente de uma introvertida. Uma pessoa paciente, uma pessoa raivosa. Mas são estados de espírito. Sim, mas a gente pode considerar, por exemplo, se a gente for pegar, sei lá, os arquétipos de Jung. Uma pessoa que ele é mais considerado sei lá, o explorador é diferente do pacificador. Então seria mais ou menos o seguinte: quando você desenvolve a personalidade focada em objetivar a história dentro da sua narrativa, quero construir uma plot com a problemática usando a técnica MICE. Perfeito. Com C de caráter. Perfeito. Como então que vai ser? Eu vou então utilizar algumas formas de pensamento de linhas de raciocínio. Uma delas é personalidade. Vou desenvolver uma personalidade, vou modificar a personalidade, vou construir a personalidade, vou expor a personalidade. Então você utilizar dessa característica humana, que é a personalidade do personagem, para quê? Para você criar as problemáticas. Quer dizer então que uma pessoa que tá uma personalidade X, ela vai ter uma ação e reação diferente ao algo que está acontecendo na plot? Sim. Uma pessoa que tem uma personalidade X, ele vai interagir com o seu world building, com o seu ambiente de uma forma X? Sim. Então, utilizar como a forma de construção e desenvolvimento de enredo a personalidade do personagem tem como objetivo fazer com que você construa
um ambiente ou quebre a construção desse ambiente a partir da personalidade do personagem. Por isso que, agora, se eu estou fazendo essa modificação interna, então estou fazendo um mice de caráter. Um outro ponto importante quando a gente fala de construção de mice para caráter é a motivação do personagem. Agora, como que funciona isso? A motivação do personagem normalmente ele é utilizada quando a gente usa mais uma jornada do herói. A jornada do herói são diversos passos diferentes que as pessoas viram, reviram, tem várias histórias que utilizam, tem algumas pessoas que pegam a jornada do herói, tiram algumas etapas, outras que colocam uma etapa aqui e ali, mas a jornada do herói é uma técnica literária assim já muito batida, que funciona? Funciona! Sim, Campbell tá aí para dizer que realmente funciona. Campbell é aquele que percebeu o funcionamento da jornada do herói e transformou em palavras, tanto que muitas histórias hoje que a gente lembra e a gente gosta, tem a jornada do herói como seu principal ponto. Diversas aventuras históricas, épicas, têm como seu principal ponto a jornada do herói. Se a gente for pegar, por exemplo, Senhor dos Anéis, Harry Potter, Star Wars, diversas histórias icônicas, nós temos características que são emblemáticas dentro de uma jornada do herói. E uma dessas etapas da jornada do herói é a motivação. A motivação não é necessariamente uma etapa da jornada do herói, mas você precisa entender a motivação para que aconteça. Um dos pontos da jornada do herói, que caso vocês queiram um vídeo falando sobre a jornada do herói, deixa aqui nos comentários. Eu quero um vídeo sobre a jornada do herói, eu posso trazer tanto um vídeo dando um reviewzão geral de como funciona, caso esse tipo de conteúdo seja algo que vocês gostem, posso trazer um de cada ponto para especificar mais detalhadamente como que é cada uma dessas etapas, para ficar mais fácil de vocês entenderem e acharem interessante construir uma história usando a jornada do herói, vai ser realmente muito bem-vindo. Então, o que seria então? Quando a gente tem uma etapa muito importante que é a saída do meio comum, o chamativo, seria, nós temos o Hobbit, nós temos o Frodo como o Hobbit dentro da sua aldeia lá, e ele vai ser chamado para a aventura. Jornada do herói. Qual é a motivação para ele sair do meio comum para adentrar numa aventura? Qual é a motivação dele? Algo pode ser que destruir o anel. Beleza. Isso é meio que uma motivação meio que de todo mundo. Mas qual é a motivação dele? Às vezes você pode ser que a motivação seja o arco dele. Ele está buscando a motivação para fazer alguma coisa. Seria mais ou menos a gente pegar, por exemplo, o filme do Matrix, que nós tínhamos o Neo. Beleza. O Neo, depois, ele descobriu que ele era o escolhido. Mas por que ele foi atrás do Morfeu? Resgatar o Morfeu? Porque falaram para ele que ele não era o escolhido, então ele não podia deixar o Morfeu morrer pelo fato de ele não ser o escolhido. Se ele fosse o escolhido, vamos dizer assim que até que a profecia, beleza. Mas como falam para ele, olha, desculpa, você não é, isso o motivou a fazer alguma coisa. E essa motivação acontece na metade do filme. Até então, metade pro final. Até então, o que ele tinha? Ele estava aprendendo, ele estava fazendo, e a motivação foi sendo desenvolvida. Ou você pode já mostrar a motivação logo no começo, fazer tal coisa, ser tal coisa, e você vê toda essa jornada utilizando da motivação. Muitos animes, principalmente os shonens, os mais comuns que nós temos, a motivação é o ponto final de todos eles. Ser o Rei Pirata, ser o Hokage, sei lá, destruir todos os titãs, acabar com os demônios lá do Kimetsu no Yaiba. Então, assim, a gente já tem uma motivação forte. E essa motivação, se você utilizar ela como gatilho principal e como a força motriz daquela sua história, você está usando um mice de caráter. Utilizando a motivação, que é a força motriz, que faz com que o personagem quebre obstáculos, enfrente perigos, saia do mundo comum para o mundo fantástico. Todos eles, né, a gente tinha, beleza, Naruto, ele já vivia no mundo fantástico, já era um ninja.
Só que ele é uma criança que vai se desenvolvendo até chegar a ser o herói da Terceira Guerra Ninja. Nós tínhamos o Ichigo como um médium que se tornou um puta Shinigami. A gente tinha o Ruffy, um pirata, né, uma adolescente pirata que queria se tornar o Rei Pirata, chegar até One Piece e tal, e agora é um puta fucking cara cabuloso. Então, o Hobbit, né, o Frodo, antes ele era apenas um Hobbit que queria comer festas e tudo mais e desbravou toda a Terra-média para chegar lá na Montanha da Perdição e jogar o anel, né, levar o anel até lá. Então, existe um mundo comum e a motivação dele para sair é algo. A motivação que ele descobre no meio da história para fazer alguma coisa é um. Tudo isso usando como mais caráter. Então, isso aí é a motivação. E a motivação entra no nosso mais de personagem. E o outro, obviamente, que já está entrando nesse ponto, é o arco de personagem. O arco de personagem agora é um ponto mais comum, é o que mais a galera usa. O arco de personagem simplesmente é o quê? Eu tenho um personagem X que tem o objetivo de fazer Y e ele vai fazer. Ah, mas isso não entra na motivação? Até entra. É algo assim que está muito interligado. A diferença é o seguinte. No caso da motivação, a gente tem o quê? A força motriz interna dele, que ele vai desenvolvendo e vai sendo ele que vai chegar lá até o final. Beleza. Agora, quando a gente fala sobre o arco de personagem, existem diversos outros elementos que faz com que ele faça o objetivo. Então, meio que o arco de personagem é: eu tenho o personagem, eu tenho o objetivo e é como o personagem chega no objetivo. Agora, se é pela motivação, se é pela perda, pela vontade, pelo sonho, pelo pedido, não importa. O que importa é a jornada. Palavra-chave para arco de personagem: jornada. Agora, mas a jornada então seria os amigos que eu encontro no caminho? Não. Os amigos que eu encontro no caminho fazem parte da jornada, mas qual é a mudança interna do personagem? Lembrando, mais de personagem, a mudança tem que ser interna do personagem. Claro que a mudança pode ser, assim, grotesca, ou pode ser pequena. Para a galera que acompanha há 25 anos o One Piece, o Ruffy do começo é o Ruffy de agora? Personalidade, sim. Só que antes um molequinho de borracha que fazia uns paranauê tudo, virou Deus do Sol. Então, apesar da personalidade se manter, a mudança de poder, que é um dos tópicos de arco de personagem, a gente tem a capacidade, nós temos a gostabilidade e nós temos a familiaridade. No caso da gostabilidade e familiaridade, o Ruffy a gente se mantém gostando dele desde sempre. Então, para não ficar um negócio chato, o que o Eiichiro Oda fez com o Ruffy? Ele está mudando agora as capacidades, porque ele já estabeleceu personalidade, já estabeleceu meta, já estabeleceu motivação, e isso se mantém. E como a gente vai então querer curtir um personagem, um arco de personagem dessa forma? É o quê? As micromudanças que ele tem, as quedas, as subidas, as vitórias, as derrotas, isso aí é a evolução do personagem. Só que como que vai ser a mudança do arco dele? Da escala de poder. É uma das formas. Então agora o arco de personagem tem como objetivo o quê? As mudanças internas do personagem como a principal fonte. Claro, como eu falei para vocês, quando a gente fala sobre Mice, a gente pode abrir os 4. Milieu, Inquire, Character, Event. Nós podemos, dentro do mesmo capítulo, abrir um mais e fechar um mais dentro do capítulo. Nós podemos abrir e fechar um mais dentro de uma cena. Então, por exemplo, eu quero que esse diálogo seja um diálogo investigativo onde eu vou debater com outro personagem para tentar descobrir uma informação. Beleza, você abriu o Inquire e fechou o Inquire nesse diálogo. Ponto.
Ah, eu quero que tenha um evento muito importante no capítulo 3. Beleza, abre o evento e fecha o evento no capítulo 3. Perfeito. Eu quero que a minha história como um todo seja um arco de personagem. Show! Abriu o caráter, fechou o caráter no final da história. E durante a história eu vou abrindo. Eu posso abrir outro caráter? Pode. Eu posso abrir 5 caracteres e fechar 5 caracteres? Pode. Depende muito da sua proposta, depende muito da sua vontade, da história que você quer passar, da moral que você quer trazer, da informação, do conhecimento, do entretenimento. Tudo isso é a construção do mais. Então depende muito daquilo que você quer. O que eu estou trazendo aqui, esses 3 tópicos, personalidade, motivação e arco de personagem, são 3 formas diferentes que você tem como colocar o seu personagem, as mudanças internas dele, como o plot que vai desenvolver a construção daquela história. E esse é o grande chance do caráter de personagem, né? O C, o mais C de personagem. Agora, dentro de evento, como que funciona o E, o nosso último, o E de evento? O evento corresponde a alguma grande coisa que aconteceu. Ah, então quer dizer que uma história ela pode ter trolhos de eventos? Sim, vários E's vão sendo abrindo, vários E's vão se fechando. Normalmente, o arco de E, o mais de E, normalmente ou é para uma história curta, onde tem um grande evento, ou normalmente para capítulos, para cenas, para situações. Uma história muito longa, onde acontece um monte de coisa e é só E, normalmente seria assim, talvez uma história, por exemplo, apesar de ser grande, ela ocorre dentro de um período de tempo pequeno. Seria, por exemplo, aquela série antiga 24 horas, que nós temos um programa curto, porém com muitos eventos acontecendo, e nós temos um E grande, de 24 horas dentro daquele episódio. Ou, por exemplo, uma história inteira, um livro inteiro que se passa, um filme inteiro que se passa dentro de um local com uma situação específica. Então, normalmente o E ele é mais quebradiço, ele é menorzinho, ou é para contos, onde tem um grande evento e pá, contei aquela história, ou são para cenas, ou são para capítulos, ou são para momentos, mas ele não perde a força. Por quê? Porque quando você usa o E do mais para ser a força motriz daquela história ou daquele pedaço, qual vai ser o ponto pivotal que você vai trabalhar? As reviravoltas, os obstáculos e a trama. Esse é o grande chance. Você vai fazer com, por exemplo, a morte de alguém é tão importante que aquilo vai ser o ponto principal da sua história. Vai ter mudança de personagem, vai ter mudança de. Vai ter uma investigação lá em cima, vai ter desenvolvimento de world building, só que aquele evento é a coisa mais importante. Então, sabe aqueles momentos épicos que, por exemplo, é o clímax da história que vai ter aquele puta negoção e tem aquele desenvolvimento cabuloso naquele momento. Por quê? Porque ele pegou o mais de E falou assim, agora eu vou desenvolver tudo que eu puder, porque esse obstáculo é o ponto mais importante. Vai ter um meteoro que vai explodir a Terra. Qual é o grande evento? Eles chegando no meteoro até o momento de explodir, tudo isso é tão importante que eu vou criar um arco inteiro disso. E isso vai ficar épico. Então, mas beleza. O filme da queda do meteoro que vai explodir a Terra, a galera se explode e tudo mais e tal, pode ser um filme inteiro de E? Sim, porque vamos dizer assim, é um filme inteiro, só que do começo, na hora que começa até o final que acaba, é curto. Vamos dizer assim, a passagem de tempo dentro do filme em loco é curto. Então pode ser um filme inteiro dentro de evento. E show de bola. Uma saga inteira, uma série inteira, é mais difícil mesmo. Então quais são os tópicos que a gente fala quando a gente tem um evento como principal ponto do mais? O primeiro ponto é a progressão da trama. O que é isso? Progressão da trama é quando você precisa colocar essa história, ela precisa acontecer, e eu preciso colocar situações para que aquilo aconteça e eu vou dar um ponto muito forte em cima daquela situação. Por exemplo, eu quero fazer o meu arco de personagem, né, a minha história inteira, eu vou abrir um C logo de começo, porque eu quero desenvolver o meu personagem. E no final eu quero que ele mude. Perfeito. E qual vai ser aquele grande momento de quebra?
que vai quebrar o personagem ou vai virar a chave de alguma forma. Ah, é esse capítulo aqui que é o momento pivotal da mudança de personagem. Beleza, então você vai abrir e fechar esse capítulo com o e vai trabalhar a progressão da trama em cima daqui. Eu vou fazer de tudo para mostrar e enfatizar e trazer os elementos que vão transformar esse desenvolvimento de trama, esse capítulo, um capítulo muito legal. Sabe quando a gente pega, por exemplo, o filme do Joker e a gente já percebe que ele tem as complicações e tudo mais e tal, até que chega um momento que quando tem a entrevista lá no programa, você é o momento de quebra dele, toda aquela cena, e você percebe os closes, as pausas, as falas, a movimentação de rosto, a corporal, jogo de cena, tudo aquilo é muito bem trabalhado. Por quê? Porque eu quero mostrar o desenvolvimento da trama que vai acontecer, porque dali pra frente, né, apesar de já ser o final, mas dali pra frente é o ponto ápice do negócio. Então eu vou abrir e fechar um evento muito legal, porque aquilo é muito importante. Aquele ponto importante pra minha história, é assim... Mano, por exemplo, se a gente considerasse a saga Harry Potter inteira sendo uma história única, nós temos o quê? Um grande evento, já um primeiro grande evento, é o momento que o Harry lá na Câmara Secreta, na Pedra Filosofal, desculpa, ele toca na cara do professor Quirrell lá e começa a ter e percebe o grau de importância que ele tem. E vai indo. Então aquela cena, aquela construção, aquele evento de entrar na última sala onde tem a Pedra Filosofal, tem muita coisa acontecendo, muita informação acontecendo, muita cena, muito diálogo, e é tudo lá. Por quê? Porque aquele evento é importante para uma transformação que vai servir demais para as próximas histórias. E no caso de uma história pequena, de um conto, você pode usar como um evento a história inteira ou para um livro maior, o desenvolvimento da trama é aquele momento que você vai pegar. Isso é tão importante que eu preciso abrir um evento e fechar aquele evento de uma forma que eu vou trabalhar o máximo que eu puder. E isso já entra no nosso segundo ponto, que é a construção da cena. Beleza, quando a gente fala de progressão da trama, é o quê? Qual que é o objetivo seu dentro desse evento? Ah, eu preciso quebrar um personagem, ah, eu preciso fazer a gota d'água de uma coisa, ou seja, o start para alguma outra coisa, ou... Beleza. Agora, quando você usa o mais e com o objetivo de construção de cenas, aí, meu querido, você tem que, assim, parar e falar o seguinte, aqui vai ser o meu clímax. Normalmente, o E, quando a gente fala de construção de cena, nós estamos falando ou de clímax ou de pré-clímax. Alguns têm outros nomes, mas vamos chamar de pré-clímax, aquele setup, aquela preparação antes de chegar no clímax. Seria, por exemplo, o castelo final do chefão. Beleza. Mas quando você entra no castelo, até o momento de chegar na sala do chefão, tudo aquilo é um pré-clímax. Então você está preparando a cena, desenvolvendo. Porque a trama já está acontecendo, a trama já aconteceu, você já está lá. Então não tem mais o que desenvolver. Agora é só chegar o momento. E agora você vai desenvolver esse momento. Você vai colocar as batidas de coração, adrenalina, as coisas. Tipo, sabe Cavaleiro do Zodíaco, a saga das 12 casas? Então, vamos dizer que o grande evento é o Seiya chegando lá, vamos dizer assim, bem porcamente, o clímax da história, é o Seiya chegando lá no final, depois da 12ª casa, lá na sala do mestre, para pegar o escudão e apontar para Athena. E tudo que foi desenvolvido durante as 12 casas foi para construir aquele clímax.
Personagem bate, perde, vence, ouro muda de lado e testa, e a Athena vai, e ele desenvolve sétimo sentido, e vai montando, vai montando, vai montando. Por que o final é tão épico pra galera, a gente curte pra caramba esse ponto? Porque eu preparei tanto as cenas, a progressão da trama foi tão bem feita, com o arco de personagem, desenvolvimento de world building, foi colocando para aquele desenvolvimento daquela cena, as falas de impacto, as descrições feitas, a construção do personagem, a forma como foi colocada, as motivações, os ideais, as metas, tudo isso foi colocado com o objetivo de intensificar aquele evento, de deixar aquele evento muito cabuloso. E entra no terceiro ponto, que são as reviravoltas. Você pode, por exemplo, chegar, eu preciso encontrar o grande monstro, a grande monstruosidade, que é aquela que espalha a doença pelo mundo. Chego lá, enfrento lacaios, minions, os caramba quatro, chego na frente do monstro, bato de cara com ele, derroto, e as últimas falas do monstro é: eu não sou a verdadeira. Valeu. Você pensa, ah, velho, por quê, mano? Então você desenvolveu todo um pré-clímax para quando chegar lá e chegar lá em cima, venci! Que no mesmo momento, aquela queda colossal. Pá! Por quê? É o Mario que chegou no castelo, mas a princesa está em outro castelo. Basicamente, essa é a grande reviravolta. Claro que as reviravoltas são diversas, que mereceria facilmente um episódio inteiro falando de reviravoltas, plot twists, punches e etc. Então, quando a gente faz um evento com o objetivo de reviravolta, é quando você vai construindo uma linha narrativa, para quando chegar lá em cima falar assim, ah, então, né? Não. É aquele momento que quando chega no ápice. Pra galera que curte a técnica das curvas perfeitas, que um dia eu vou trazer também aqui um episódio falando sobre curvas perfeitas, a curva perfeita basicamente diz o seguinte, que quando você chega no ápice do personagem, depois chega no ápice, começa a ter a queda, tá chegando na fossa, ápice, fossa, ápice, fossa. Então, pra galera que curte esse tipo de técnica de construção de narrativa, quando você chega no ápice, tem a queda. Então a galera que curte mais de evento com a técnica da reviravolta, é aquele momento que acabou o clímax, mas não acabou a história. Não tem a volta pro Elixir. Tem a queda. E a queda, ao invés de ser assim, ela é assim. Que tem uma queda diretaça. Então, pessoal, esse aqui foi o nosso último episódio de Mais. Obviamente, eu posso trabalhar mais aprofundadamente cada um dos pontos, mas eu acho que com esses 3 episódios já é o mais suficiente para você começar a rascunhar as suas ideias, começar já a treinar já os seus contos e pensar, agora que eu sei como funciona o Melee, o Inquire, o Character e o Event, vou começar agora a pensar um pouco nas minhas histórias. Quero escrever um conto sobre a minha divindade. Beleza, mas qual objetivo você quer trazer com esse seu conto? Eu queria mostrar o quão poderoso ele é. É o personagem? É. Caráter. Dentro das capacidades e projeções que o caráter pode ter. O que eu queria mostrar? Eu queria mostrar a personalidade. Beleza, personalidade. Então, caráter de personalidade. Eu queria mostrar as habilidades dos meu Deus, mostrando e querendo abrir o world building. Perfeito? Mas qual que é o grande ponto que você quer trazer? Mostrar o sistema mágico do seu mundo, a divindade, ou como o seu personagem ganhou ou aprendeu os poderes e como ele lida com ele? Como ele lida. Então você vai abrir o caráter, porque a mudança do seu personagem vai ser o grande pivotal, mas no mesmo momento que você abre você já vai abrir um Melee para mostrar o sistema mágico, e quando mostrar o sistema mágico, você tem a mudança do seu personagem abrindo C, abrindo M, fechando M, fechando C. Então, mas eu queria então construir uma história falando sobre a aventura de uma pequenina, de um robozinho que pegou um balão e vai até as montanhas do norte para encontrar uma amiga dela. Beleza. Qual que é o objetivo dessa história? O reencontro. O principal evento é o reencontro.
Ah, o principal evento é o reencontro, então o seu personagem não vai mudar? Não vai mudar. O ambiente em volta vai ser trabalhado? Não muito, um pouquinho. Beleza, então vamos entrar na descrição. Nem vou abrir um arco de Melee. Vou abrir um evento. Que evento? Progressão da trama, que eu vou construindo a história para chegar até o momento que tem o reencontro. E fecho o evento. Tá vendo, pessoal? Todas as histórias a gente pode abrir um arco, abrir um outro, fechar um, abrir outro, fechar um. Eu posso até mesmo, por exemplo, abro um personagem, abro um miliu, fecho um miliu, abro uma investigação, fecho uma investigação, abro outra, fecho outra, aí eu fecho o caráter. Eu posso ter diversas aberturas e fechadas dentro da história. Diversas. Quanto maior a história, obviamente, você precisa abrir mais arcos de Mice. Quanto menor a história, eu sugiro você segurar a sua vontade e abrir poucos. Se é uma história, por exemplo, um conto, tem aí no máximo suas 7.000 palavras, abra um Mice só. Ah, eu quero fazer uma história com 10, 15 mil palavras, já começa uma noveleta aí. Perfeito. Pode abrir mais de um, não tem problema. Vou escrever um livro. Pelo amor de Deus, abra mais do que um Mice, por favor. Abra caráter, miliu, evento, fecha e vai embora. Isso são técnicas para você ajudá-lo a trazer para o seu público aquilo que você quer. E você saber onde eu devo desenvolver. Se você quiser usar o Mice, você pensa qual que é o carro-chefe da história, do capítulo, da página, da cena que eu quero. Ah, a cena que eu quero é fazer tal coisa. Perfeito. Esse fazer tal coisa encaixa onde? Qual dos 3? Dos 4? Ah, encaixa mais no personagem. Beleza. Então como eu posso fazer para que aquele personagem seja o ponto principal daquilo? Ah, eu quero mostrar o que dele? Os poderes, habilidades, a personalidade, quero construir o quê? Aí você vai montando e fechou. Aí você leu. Aquilo, a história, passou a mensagem que você queria dentro do mais que você pediu? Sim. Então fechou. Pega a sua história, manda para os seus leitores beta e fala, ó, lê para mim e diz qual que é o ponto que você achou mais importante. Ah, eu entendi bastante o desenvolvimento do seu personagem e a mudança interna dele querendo encontrar o amor verdadeiro. Perfeito. Que era o arco de C que eu queria fazer. Show. Passou. Olha, então, eu senti que tá um pouco dúbio aqui, eu não entendi direito se é mais aqui, mais lá. Beleza. Então, já que faltou isso, reforce os elementos do caráter, porque talvez esteja faltando isso. Beleza, pessoal? Então, antes de vocês irem embora, deixa o like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Eu trago tantas coisas legais, já tem aí 200 e poucos vídeos trazendo diversas coisas. Que tal você se inscrever? É rapidinho. E outra coisa que é bem interessante. A galera que já me segue já há um tempo, vai lá na aba da comunidade, eu vou deixar o mês inteiro a pergunta, porque eu queria que vocês fossem lá e dessem a opinião. O que vocês querem que eu traga para o canal, séries que eu faça, algum possível conteúdo que eu fazia e traz de volta. Você tá fazendo muita história do LoL. Traz também World of Warcraft, traz Diablo, já que você abriu a porta pro Yu-Gi-Oh!, traz Magic, traz Pokémon, você parou com os personagens. Então, peçam. Maio eu quero dar uma reformulada, então durante todo esse mês de abril eu vou deixar abertas essas perguntas para que vocês deem as opções para quando eu abrir deixar meu cronograma bonitinho de maio, vai ser algo bem legal. Beleza? Então, se você curtiu, se inscreve no canal, curta a gente e vai ver algum outro vídeo que tem lá, tem diversas playlists para iniciante, tutoriais, bate-papos, entrevistas. Temos lives, caso você já goste de construção, vamos ter live. E logo rapidinho, lá no mês de junho, tá longe, vai estar perto, vai acontecer coisas bem legais, vocês vão curtir. Use e abuse suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!